boa tarde, professora, boa tarde, colegas. Meu nome é Ana Carolina, vou apresentar para vocês o seminário sobre a orientação do professor Dr. André Cabral. A minha formação, eu sou engenheira florestal de formação, tenho especialização na área de gestão ambiental e administração pública, e meu mestrado é na área de administração, né? Eu sou professora aqui do Instituto Federal em São João Evangelista, então estou no programa pela parceria das instituições, né, do DINTER, e vou apresentar um projeto que ele vai ser iniciado, ele segue as linhas de pesquisas do laboratório, né, do NECAF, mas ele vai ser iniciado ainda, os experimentos, então segue a linha de pesquisas relacionadas ao café e a adubos, né, fertilizantes organominerais. O título do projeto é Adubação de Liberação Lenta na Produção de Mudas de Café. Nós vamos avaliar a eficiência e os custos dos experimentos. O seminário está distribuído da seguinte forma, organizado com uma introdução, vou fazer um panorama do setor de café, falar sobre o mercado de mudas, conceitos de custo de produção, hipóteses, objetivos, metodologia, cronograma e um orçamento. Então, é importante a gente destacar a participação do Brasil, né, na produção de café no mundo todo. Então, ele é o maior produtor de café do mundo, né, cerca de 2/3 de toda a produção de café mundial, ela é proveniente, então, do Brasil, do nosso país. A mesma coisa quando a gente fala de exportação, né, mais de 1/4 de todo o café exportado mundialmente, ele é proveniente do Brasil, e o terceiro maior mercado consumidor de café do mundo, né, ele era até pouco tempo o segundo maior consumidor, agora ele é o terceiro maior consumidor de café do mundo, então, né, mostra aí que é uma commodity importante na economia do país. Especificamente falando de dados para o Brasil, a estimativa da Conab desse ano, né, foi uma publicação feita em janeiro desse ano, geralmente ela é feita trimestralmente, mas esse ano, somente a última publicação foi em janeiro, então é uma estimativa para esse ano, né, então estima uma área de 2,16 milhões de hectares de café no Brasil, desses 2,16, 1,88 são áreas produtivas, né, em produção, e 276 mil, cerca de 13% da área total está em áreas de informação, né, em processo de formação. Então, a gente observa pelo gráfico uma pequena queda na área total produtiva historicamente no país, né, mas isso, nós vamos ver mais para frente por outros dados, que isso não vai refletir necessariamente na produção, né, então a grande produtividade tem compensado essa redução diária, mas a gente observa uma pequena retomada de 2009, né, para 2020 nessa área produtiva, em 1,4% de aumento na área total, tá? Somando as duas. Esse decréscimo, essa diminuição das áreas é principalmente por conta da saída da atividade de médios produtores, principalmente por conta do custo elevado de produção da cultura, né? Então, resta, basicamente, pequenos agricultores, né, com agricultura familiar, e os grandes produtores, que já são mais tecnificados. Quando a gente faz um recorte para os estados, né, a gente tem um destaque, então, para Minas Gerais, né, que é quase metade, né, 47% de toda a área produtiva no Brasil está aqui em Minas, é seguida por Espírito Santo e São Paulo. Especificamente de café arábica, que é o que nós vamos tratar aqui, né, que esse projeto vai tratar de arábica, nós temos dos 2,16 milhões de hectares, 1,75, né, 81% de toda a área de café é arábica, desses 81, 72% estão aqui em Minas Gerais, né, então o estado que está concentrado aí toda a grande parte da área produtiva de arábica. A produção de café, como eu disse, em contraponto com a queda, né, da área produtiva, a produção ela tem aumentado, né, historicamente. Principalmente de acordo, né, devido à produtividade, a maior produtividade das áreas, né, essas áreas em reforma, elas vêm trazendo, então, variedades que têm uma produtividade maior, então compensa a perda em área, tá?
A mesma coisa quando a gente fala do arábica em si, né? Aqui em vermelho tem uma, né? São dados do Brasil, do histórico de produção de arábica no Brasil, em verde em Minas Gerais. Então, a gente observa que Minas também segue a mesma tendência, né? Do país como um todo. Nesse gráfico, a gente consegue visualizar essa oscilação que o gráfico faz, né, esse zigue-zague que o gráfico faz, principalmente devido à característica específica da cultura do café, que é bienal, né? Então, em um ano tem uma produtividade maior, uma florada maior, no outro ano a planta, né, investe na parte vegetativa, então oscila, por isso que chama, né, de uma cultura bienal, bienalidade positiva e bienalidade negativa. Aqui, quando sai, foge um pouco do padrão, algum fator como uma seca muito severa, né, ou uma chuva muito, uma distribuição de chuva fora do padrão, pode modificar aqui a questão desse padrão de produtividade. A produtividade do café aqui, esse gráfico mostra bem, né, claramente essa variação, bienalidade positiva e bienalidade negativa, né, maior e menor produtividade, né, por área aí, de arábica. Quando a gente fala de produtividade, né, vou fazer um destaque aqui, alguns fatores vão influenciar na produtividade da lavoura, fatores relacionados a fatores externos, clima, topografia, localização daquela lavoura, fatores relacionados à fase de implantação, da manutenção e da colheita, né, do café, e especificamente de implantação, a produtividade vai ser influenciada pelo sistema de plantio, espaçamento escolhido, né, a época em que elas são realizadas, né, a implantação é realizada, e a qualidade de insumos. E aqui, então, eu faço um destaque para a qualidade das mudas, né, que é imprescindível a qualidade, né, mudas de qualidade para que a gente garanta, né, que a gente tenha uma produtividade maior da lavoura de café. Outro dado, né, do setor é o preço pago pelo produtor, né, para o produtor, quer dizer, pela saca de café. Então, a gente observa que de 2017 a 2018 houve uma queda no preço pago ao produtor, mas em meados de 2019 a gente já observa uma retomada da valorização da cultura. Aqui dentro de 2020, né, essa oscilação drástica aqui dos preços, basicamente por conta da pandemia, né, da instabilidade econômica, mas chegando aqui a recordes de preço pago, né, pela saca do café. E também, né, mostra uma tendência crescente as áreas de informação, né, a quantidade de área informação nas lavouras de café no Brasil como um todo, né, aqui em vermelho, né, aqui considerando Conilon e arábica, e quando a gente fala aqui no estado, aqui no estado de Minas Gerais, a gente observa que é até um pouco mais atenuada nessa linha de tendência aqui do que no país como um todo, mas um pouco mais acentuada. Isso vai refletir, então, na questão do mercado de mudas, né? Estou fazendo todo esse panorama para chegar aqui na avaliação do mercado de mudas, de café. Vamos fazer um foco especificamente aqui para Minas Gerais. Então, nesse contexto de 276 mil hectares, como está aqui, né, previstos para 2020 em áreas de informação de café, né, nós teríamos uma demanda específica de mudas. Quando a gente compara a safra de 2019, que teve um total de área de informação de 318 mil hectares, para 2020 tem um decréscimo de 13%. Essa diferença é também relacionada à questão da bienalidade da cultura. Os produtores, eles tendem a optar por reformar as áreas de cultivo nos anos de bienalidade negativa, para não perder aquela produtividade maior na bienalidade positiva, que é o caso de 2020. Então, essa oscilação é comum, né, cultural. Então, nesse panorama, nesse contexto, se eu for fazer uma estimativa de demanda de muda para uma área que vai ter aí um plantio de 100 mil plantas por hectare, já considerando uma taxa para replantio, a gente teria uma demanda de mudas de arábica
no Brasil, por volta de 1,4 milhões de mudas. Em Minas Gerais, que são 202 mil hectares de arábica, né, em formação, teremos uma demanda de muda de 1,2 milhões de mudas de café para esse ano de 2020, né, um valor bastante representativo. Outro fator do mercado de mudas é o preço da muda. O preço da muda em Minas Gerais, ele vem acompanhando a valorização da cultura, né, do preço da cultura. É comum os viveiros atrelarem o preço do milheiro de mudas ao preço da saca de café, né? Então, é uma prática comum, então mostra que acompanha. Então, também é um dado positivo, né, para o mercado de mudas, tá? Então, está tendo uma valorização do preço da muda. E considerando, então, né, a significativa participação das mudas na implantação da lavoura, a gente pode chegar a valores como 41% de todos os insumos, né, gastos, né, utilizados para a implantação da lavoura serem provenientes do custo de mudas. Isso pode representar 19% do custo total de implantação, né? Então, aí aumenta-se a exigência, né, por mudas de maior qualidade, né, que essas mudas tenham maior qualidade. E em contraponto, né, ao lado do viveiro, o viveiro tem que tentar minimizar os custos, que é o que a gente vai falar aqui mais para frente, para poder tornar um negócio mais atrativo, né? Então, considerando também que o preço pago ao produtor, a área em formação da cultura, né, a produtividade e o preço das mudas são todos crescentes, a gente pode considerar que há um aumento da demanda de mudas de qualidade, né, de mudas de café em qualidade. Então, que é importante para o mercado de mudas, né, para o viveiro, que é o nosso objetivo aqui, avaliar a questão do viveiro. Então, se eu tratando de qualidade de muda de café, né, eu tenho que destacar o fósforo, né, a questão do fósforo, que vai ser o elemento que vai ser imprescindível nessa fase inicial do crescimento da cultura, na formação da muda e também no primeiro ano de plantio. Ele pode até se torna até secundário posteriormente, mas nesse início é o nutriente que vai ser mais representativo, então é nele que nós vamos focar as nossas análises, né? O fósforo via organomineral, né, com a aplicação de fertilizantes organominerais, eles têm apresentado uma eficiência aumentada, principalmente por conta dessa parte orgânica do adubo, né? Essa parte orgânica, ela vai liberar íons OH-, né, que vão competir com o ciclo de absorção de fósforo, auxiliar o aumento do pH e com isso, né, possibilitar uma menor fixação do fósforo com ferro e alumínio, tendo um maior aproveitamento pela planta. E também, né, a decomposição da matéria orgânica libera os ácidos orgânicos que, né, possibilitam que eles fornecem o fósforo em formas lábeis disponível para a planta, né? Então, essa é uma das vantagens do organomineral. Mas, especificamente nesse nosso trabalho, o que nós vamos focar, né? A questão da liberação lenta, né? O organomineral, ele ser um fertilizante de liberação lenta, ele vai estender a disponibilidade do nutriente à planta por um tempo maior, né, e diminuindo as perdas que nós vamos ver ali por lixiviação ou fixação, principalmente porque nós vamos tratar de um substrato comercial, né, que não tem CTA e CTC. E todo empreendimento, então, se eu estou falando de viveiro, de produção de mudas, todo empreendimento, ele tem que considerar os seus custos, né, então, ele vai ser vantajoso, né, dependendo desse controle da redução dos custos desse empreendimento. Os custos de produção, né, ele é definido como o somatório dos valores de todos os insumos ou fatores produtivos que são aplicados no processo de produção de um produto, no caso aqui, o viveiro, né, as mudas, quer dizer. A gente tem que avaliar o custo de produção de acordo com a teoria da produção, que basicamente ela fala que as empresas, elas vão combinar, né, fatores de produção e os insumos de produção necessários para aquela atividade, né,
de forma a obter o máximo a produção com os mínimos custos, né? Então, ter a maior produtividade, né, o maior aproveitamento desses fatores com os insumos, buscando os mínimos custos. E é aqui que a gente vai focar nos tratamentos desse projeto. Os custos, eles podem ser compostos, então, por questões relacionadas à mão de obra, encargos, materiais ou insumos utilizados no processo. Aqui serão considerados sementes, defensivos, fertilizantes e substratos, ou outros, né, outros componentes, como energia, água, né, EPIs, né, que são aí indiretos no processo. Esses fatores, eles podem, né, contribuir e muito, né, em uma quantidade significativa para o custo de produção. Alguns trabalhos mostram, em produção de viveiros, né, de mudas, não de café, aqui tem trabalhos que tratam de mudas de eucalipto, que tratam de mudas de nativas, tá, de outros tipos de mudas, mas a participação da mão de obra, né, os encargos, eles podem chegar aqui a 66%, 82%, dependendo da tecnificação do viveiro. Então, quanto mais tecnificado o viveiro, né, maior o nível tecnológico, menor vai ser a participação de mão de obra, aqui no caso. Quanto menos tecnificado, maior é a participação de mão de obra. Então, a mão de obra é o fator que realmente vai onerar mais significativamente o custo de produção. Depois, né, nós temos também participações bastante representativas relacionadas aos materiais, né? Então, podem chegar aqui a 28% do custo total de produção, 15%, e especificamente falando de substrato e fertilizante, eles podem chegar a 14% do custo total de produção, né, relacionados a esses dois insumos, né? Então, quer dizer, é bastante representativo, então é muito importante poder equilibrar, né, ajustar, né, o uso, o custo desses dois componentes para conseguir ter uma maior atratividade do negócio, tá? Então, é aqui que a gente vai focar nesse trabalho. Então, baseado nisso, né, considerando essa significativa participação do substrato e do fertilizante no custo de produção, a hipótese do projeto é que os adubos organominerais, eles promovem uma menor perda de fósforo por lixiviação e um desenvolvimento adequado de mudas de café em recipientes menores, né, de menores volumes, o que reflete positivamente os custos de produção. O objetivo geral do trabalho é avaliar a nutrição, o crescimento e o custo de muda de café, né, produzidas em tubetes, submetidas a diferentes manejos de adubação fosfatada. Especificamente, avaliar as características nutricionais e fisiológicas de muda de café que vão ser produzidos em diferentes manejos de adubação fosfatada e em diferentes tamanhos de tubetes, e nós vamos estar variando a quantidade de substrato, né? Determinar qual manejo de adubação promove menor perda de fósforo via lixiviação, e analisar o custo-benefício fisiológico, nutricional e econômico das diferentes formas de produção de mudas de café, baseados nos custos de produção. Serão 2 experimentos. Ambos vão avaliar crescimento, qualidade e custo, né, das mudas. O primeiro, ele vai, então, variar as diferentes fontes de adubação fosfatada, enquanto o segundo, ele vai variar tamanhos, né, as fontes e os tamanhos de tubetes, dos recipientes. O primeiro experimento vai ser conduzido nas casas de vegetação, tanto do Departamento de Agronomia de Diamantina, quanto aqui em São João Evangelista, né, atendendo aí, às vezes, requisitos de 2 locais diferentes dos experimentos. Será feito em delineamento em blocos casualizados, serão 10 tratamentos, 4 repetições, 3 plantas por parcela. Da seguinte maneira, esses serão os tratamentos, né? Nós, então, vamos variar a fonte de fósforo, e dentro dos organominerais, teremos organomineral peletizado e granulado, nós vamos variar também a dose de P2O5. Então, osmocote, organomineral peletizado, granulado, MAP e o MAP repetido. Para utilizar a cultivar Mundo Novo, 379.
A semeadura vai ser feita direto nos tubetes, previamente esterilizados, né, e preenchidos com substrato comercial. Contém turfo, fibra de coco, casca de arroz, casca de pinos e vermiculita. Serão fixados coletores de solução na parte inferior dos tubetes, para a gente avaliar a porcentagem de fósforo que é perdido, né, pela lixiviação. Que as plantas serão mantidas com uma irrigação diária de uma lâmina de 7 milímetros, a princípio. O segundo experimento também vai ser realizado na casa de vegetação, né, em ambas as casas de vegetação, só que serão 18 tratamentos, 4 repetições de 3 plantas por parcela, e terão o mesmo procedimento, a mesma cultivar, a mesma forma de semeadura, né, com o mesmo substrato, e também serão coletados os lixiviados. Os tratamentos serão dispostos da seguinte forma: serão 3 tamanhos de tubetes, 50, 100 e 230 ml, as mesmas fontes de fósforo, né? E a dose, nesse caso, vai ser a que encontrarmos como recomendado, como ideal no primeiro experimento. Então, eles vão ser consecutivos. Nós vamos ter um primeiro experimento que vai variar as fontes, né? E algumas doses de adubação fosfatada. Verificado, né, qual seria a dose ideal recomendada, nós vamos usar essa dose para variar os tamanhos de tubetes nesse segundo experimento. Quando as 50% das plantas estiverem com 5 pares de folhas, que é o ideal, né, para comercialização, que é o indicado para as mudas serem comercializadas, o experimento vai ser desmontado, né, vai ser separadas as partes, para serem calculadas algumas variáveis, né, analisadas. A área foliar, a altura da parte aérea, né, vai ser medida com uma régua milimetrada, a partir do coleto até a gema apical, diâmetro do coleto, com paquímetro digital, calculada, né, vão ser colocadas em sacos de papel, em estufa, né, até peso constante, para serem calculadas a matéria seca de folha, matéria seca de caule, matéria seca de raiz, né, em balanças de precisão, feita a relação entre a matéria seca da parte aérea com a matéria seca das raízes, para calcular aí, principalmente, o índice de qualidade de Dixon. Né? O índice de qualidade de Dixon, ele vai considerar a robustez da planta, né, e o equilíbrio entre a parte aérea e a parte da raiz. Então, quanto maior essa relação, né, quanto maior o IQD, maior a qualidade da muda, porque ela vai principalmente ter mais capacidade de resistência, né, de sobreviver e de se desenvolver no campo. Também serão calculados razão da área foliar, né, divisão da área foliar total pela matéria seca das folhas, área foliar específica, área foliar agora pela matéria seca total, razão de massa foliar, calculada pela divisão entre a matéria seca das folhas e matéria seca total da muda, razão de massa radicular, matéria seca das raízes, pela matéria seca total, teor de fósforo foliar, né, então serão também calculados através da digestão nítrica e posteriormente da colorimetria, para a gente verificar a quantidade de fósforo né, na planta, né, na foliar, e contrapor com o teor de fósforo lixiviado. Serão feitas coletas mensais e determinado através de colorimetria. As amostras, né, vão ser acondicionadas em ambiente refrigerado para posterior análise ao final do experimento, e também serão observados mensalmente o número de folhas para acompanhar a evolução, né, o crescimento das mudas de cada tratamento, né, para observar como né, elas vão se desenvolver até chegar aos 5 pares de folhas, os tratamentos que alcançarem esse número. Depois, os dados vão ser submetidos à análise de variância, pelo teste F, 5% de probabilidade, realizado o teste Tuck, né, para verificar as diferenças entre os tratamentos, né, os diversos tratamentos. Essa será a parte da qualidade das mudas, né, as variáveis de qualidade.
Depois, também, para ambos os experimentos, a metodologia vai ser a mesma para avaliar as questões relacionadas ao custo e à rentabilidade do negócio. Então, a estrutura dos custos de produção, né, ela é proposta por Matsunaga e usada pelo Instituto Econômico Agrícola de São Paulo. Ele tem essa estrutura, então, de custo operacional efetivo, que vai estar relacionado, basicamente, aos fatores variáveis, né, aos custos variáveis, que vai depender da produtividade, da produção, né, do viveiro. Então, que é água, energia, fertilizante, substrato, mão de obra, semente, e também o custo operacional total, que são esses custos, né, o custo operacional efetivo acrescido de depreciação, de imposto e de juros, né, se for o caso. Então, nós vamos focar aqui nos fertilizantes e substratos. Então, os nossos experimentos, eles estão objetivando variar, né, fontes, né, fertilizantes e quantidade de substrato, que eles são bastante representativos no custo operacional, né, da muda. Outras análises, a análise econômica vai ser feita através de alguns indicadores de rentabilidade, também propostos para a área agrícola. O primeiro delas é a rentabilidade, a receita bruta, que é a receita esperada para determinada produção, para um preço pré-definido, né, da muda, por exemplo. Então, a produção do viveiro, a quantidade de mudas efetivamente produzidas, não necessariamente a capacidade produtiva do viveiro, mas o que o viveiro efetivamente produz, ao preço de venda, né, vezes o preço de venda. E aí o preço de venda também pode variar de acordo com o preço da saca de café, né. Podemos fazer análise de sensibilidade para ver o quanto isso vai influenciar na receita bruta do viveiro, no caso, né? Então, a produção versus o preço. O segundo é a margem bruta. Então, é a margem em relação ao custo operacional efetivo, né? O que sobra para o viveiro, depois de pagar o custo operacional efetivo, com todos aqueles fatores, então, muda, semente, né? Mão de obra, tá? Então, né, relacionado então, à receita bruta e o custo operacional efetivo. O lucro operacional, diferença entre a receita bruta e o custo operacional efetivo, também pode ser calculado por custo operacional total também, que vai medir a lucratividade do viveiro a curto prazo, especificamente falando daqueles componentes do custo operacional efetivo. E o índice de lucratividade, né, relacionado ao lucro, é a porcentagem de lucro, né, é a relação entre o lucro operacional e a receita bruta do viveiro, né, então é bastante importante, né, na rentabilidade para mostrar o quão atrativo é o negócio do viveiro e quanto que aquele fator, né, aquele fator que nós mexemos, por exemplo, no tratamento, ele vai influenciar na lucratividade do negócio, do viveiro. E, por fim, o ponto de nivelamento, que é a produção necessária para remunerar os custos. Então, quantas mudas eu preciso produzir, né, aquele preço de venda, né, considerando aquele preço de venda da muda, quantas eu preciso produzir para cobrir os meus custos. Né? Isso é muito usado na parte agrícola, né, nesse sentido, né, qual que é a produtividade mínima, quantas sacas de café eu tenho que produzir para cobrir os meus custos. O restante, né, o excedente, seria aí o lucro da propriedade, no caso aqui, do viveiro. Tá? Então, todos esses custos e esses indicadores, eles vão ser relacionados com as características de qualidade, né, as variáveis de qualidade da muda, e com o tempo necessário para que essas mudas atinjam, né, ou atingissem a fase de comercialização, que seriam 5 pares de folhas, para a gente conseguir analisar a eficiência de cada tratamento, não só a eficácia daquele adubo, né, daquele conjunto de variáveis, mas a eficiência. Então, relacionando os resultados que nós tivemos com a qualidade das mudas, daqueles fatores, por exemplo, o índice de qualidade de Dixon, né, algumas daquelas variáveis, com o custo, né, relacionado. Porque a gente tem que considerar que o custo dos diferentes fertilizantes, ele vai variar bastante ali dentro daquelas opções, então, para ver como que isso vai influenciar ao final nos resultados, tá, do crescimento, da qualidade das mudas. As atividades são previstas, né,
para começarem o ano que vem, então, em janeiro do ano que vem. Seriam basicamente 6 meses de desenvolvimento das mudas para atingir os 5 pares de folha. Aí, consecutivamente, o próximo experimento começaria posteriormente, e daí até meados de 2022, julho de 2022, com a confecção aí, a defesa da tese. Um orçamento bastante ilustrativo apenas, né? Nós temos muitos dos insumos que vão ser usados no projeto, as análises vão ser feitas nos laboratórios das instituições, né? Então, praticamente sem custos. Então, esse é o trabalho que eu tenho para apresentar para vocês, fico à disposição para qualquer questão e muito obrigada pela atenção de vocês.